nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não
Saúde, amados irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amados irmãos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical, sintam-se abraçados, saudados com a paz do Senhor. Hoje, aleluia, Deus nos concede mais uma oportunidade de estarmos juntos e podemos aprender mais um pouco sobre a palavra do Senhor. Começamos um novo trimestre, os valores do reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E nesse trimestre nós já estamos na segunda lição. Louvado seja Deus, aonde nós vamos aprender hoje sobre, aleluia, o sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E, aleluia, na lição passada nós vimos, louvado seja Deus, que, aleluia, do capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 ao 12, nós vimos as características do servo do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, aonde nós aprendemos, né? Louvado seja Deus que o servo do Senhor, ele tem que ser pacificador, ele tem que ter sede de justiça, fome e sede de justiça, aleluia, eles são bem-aventurados porque choram, aleluia, porque são perseguidos, louvado seja Deus, os servos do Senhor, aleluia, ele passa por todas essas coisas, aleluia, louvado seja Deus, para ser dignos de ser chamados filhos de Deus, filhos do Senhor. E a partir do versículo 13, 14, 15, 16, nós vamos ver, aleluia, uma ilustração. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele comparando os seus discípulos, os seus servos, como o sal e como a luz do mundo. Louvado seja Deus, e é sobre isso que neste dia nós iremos aprender, aleluia, como os servos de Deus são sal e luz do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria convidar a você a orar comigo, pedindo a direção do nosso Deus, para que nós possamos, naquilo que o Senhor nos dispensar, nós possamos aprender mais um pouco sobre a sua palavra. Eu convido a você a orar comigo. Senhor amado Deus e eterno Pai, neste momento, Deus, eu coloco diante de Ti, aleluia, toda a direção desta aula, Senhor, para que todos nós, tanto eu como todos os Teus servos, aleluia, que amam a EBD, a Escola Bíblica Dominical, possamos aprender, Senhor, através do Teu Espírito Santo, mais um pouco sobre a Tua palavra. Que Ele venha nos abrir o entendimento, aleluia, para a glória, para o louvor e para a exaltação do Teu nome. Ele que era o nosso professor por excelência, o Teu Espírito Santo, venha agir poderosamente nas nossas vidas para a glória do Teu nome. É isso que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É grande relevância, irmão, para nós aprendermos sobre o Sermão do Monte. Aleluia, porque nos edifica muito, aleluia, a igreja do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde nós iremos aprender nesse trimestre do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Durante todo esse trimestre iremos aprender, aleluia, com esse ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos entrar nesta segunda lição. Louvado seja Deus, que é, aleluia, sal da terra e luz do mundo. Louvado seja Deus. A irmã Thelma, em nome de Jesus. Texto áureo. Está lá em Mateus 5,
versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Aleluia. Leitura bíblica em classe. Está lá em Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória seja dada o nome de Jesus. Vamos ver a introdução. A proposta desta lição é estudar sobre a importância de nossa influência com os cristãos do mundo, no mundo. Assim, analisaremos esse assunto a partir das metáforas do sal e da luz presentes no Sermão do Monte. Deus conta conosco para influenciar o mundo atual e, por isso, não podemos deixar de salgá-lo, bem como de iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isso. Glória seja dada o nome de Jesus. Primeiro ponto. Glória a Deus. Aleluia. O sal tempera e conserva. Primeiro subponto, definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece com a substância branca usada como tempero. Lá em Jó 6,6 e Marcos, capítulo 9, versículo 50. Remédio e conservante, lá em Ezequiel 16,4. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal. Primeiro, como tempero. Segundo, como substância fertilizante para a terra arável. Terceiro, como substância que conserva os alimentos da deteriorização. E o quarto, como sabedoria e graça no discurso. Glória seja dado o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra através, desta ilustração, louvado seja Deus, comparando os servos do Senhor como o sal. Louvado seja Deus, a Bíblia nos mostra o sal como uma substância branca, aleluia, que ela dá sabor. Louvado seja Deus, que ela preserva, que ela serve como remédio. Louvado seja Deus, como a irmã Thelma leu lá em Ezequiel 16,4. Louvado seja o nome de Jesus. E como adubo, louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, que hoje, nos dias atuais, nós vemos o sal como se fosse algo assim que não tem tanto valor. Você chega no supermercado, o sal ele se encontra lá no final do supermercado, muitas das vezes, não tem um lugar de destaque, não tem muito valor, mas no tempo de Jesus não era desse jeito. Na época de Jesus, o sal ele tinha muito valor. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tinha muito valor e era muito utilizado.
Louvado seja o nome de Jesus. Na época de Jesus, não se havia como conservar, como hoje nós temos, né, eletrodomésticos, né, como a geladeira, que conserva os alimentos que nós compramos. Na época de Jesus não havia. E o sal, ele servia para preservar, louvado seja Deus, os alimentos. Eles conseguiam fazer com que os alimentos eles não se deteriorassem, eles não ficassem apodrecidos. Louvado seja Deus. E servia, aleluia, louvado seja Deus, também como tempero, para dar sabor, louvado seja o nome de Jesus, aos alimentos. E como remédio, louvado seja Deus, como nos fala lá em Ezequiel, louvado seja Deus, no capítulo 16, e o verso de número 4. Então tinha todos esses benefícios. O sal, ele tinha tanto valor naquela época, que os soldados romanos, eles recebiam o seu salário em sal, de tão valoroso que era o sal. E louvado seja Deus, por isso que hoje nós temos, né, quando se fala salário, veio exatamente disso. Louvado seja Deus, porque o sal, ele era algo que tinha muito valor naquela época. Louvado seja Deus, por isso que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele comparou os seus discípulos, louvado seja Deus, como o sal, né, que preserva, louvado seja Deus, que dá sabor, que sara, louvado seja Deus, que aduba, aleluia, para a glória, louvor e exaltação do nome de Jesus. O sal era muito importante naquela época. Vamos para o segundo subponto. Louvado seja Deus. A importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Está lá em Jó 6,6. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne, esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. 1 João 5,19. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu já havia falado, louvado seja Deus, as qualidades do sal, né, como tempero e como aquele que preserva, né, para não entrar em decomposição. E o autor desta lição, ele nos mostra, louvado seja Deus, que este mundo, né, que está mergulhado na prática do pecado, porque a Bíblia nos diz, como ele já nos fala em 1ª Epístola de João, no capítulo 5 e o verso 19, que o mundo jaz no maligno. Louvado seja o nome de Jesus. Então o mundo já está no sistema do maligno, do diabo, nas práticas que ele impulsiona os seres humanos a estar. Louvado seja Deus. E por isso nós, como sal, aleluia, nós estamos para mudar essa situação, para não deixar, aleluia, o mundo se deteriorar
de uma maneira tal, nos seus pecados, nas suas dissoluções, nas suas práticas pecaminosas. O sal, nós como sal temos preservado ainda este mundo para que ele não apodreça definitivamente. Louvado seja o nome de Jesus. No tempo que nós estamos hoje, os verdadeiros servos do Senhor, homens e mulheres de Deus verdadeiros, que praticam a palavra de Deus, que vive, aleluia, como Deus, ele determina, aleluia, eles verdadeiramente são sal da terra. Eles mostram a diferença, eles dão sabor. Louvado seja Deus, porque se nós formos comer, por mais bonito que seja o alimento, mas se não tiver o sal, ele não tem gosto, ele não tem sabor. Louvado seja Deus, mas quando nós temperamos com sal, louvado seja Deus, ele dá o sabor. Aleluia, para a glória do nome de Jesus. Então o sal, eles têm essa importância de preservar e de dar sabor. Louvado seja o nome de Jesus, de conservar. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro subponto. O cristão com sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Lucas 14, versos 34 e 35. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras de nosso Senhor, vós sois o sal da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Os crentes, como sal da terra, aleluia, ele tem que mostrar todas essas propriedades. Louvado seja Deus, combatendo a podridão do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. A deteriorização moral que o mundo hoje tem sofrido. Louvado seja Deus, é muito importante, irmãos, como a leitura bíblica em classe, ele diz, vós sois o sal da terra. Mas se o sal, ele se tornar insípido, para que ele vai servir? Simplesmente para ser jogado e pisado pelos homens. Se o crente, aleluia, que se diz salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele não influenciar o mundo, porque muitas das vezes nós temos visto o contrário. Nós temos visto o mundo influenciar aqueles que se dizem crentes. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a palavra de Deus, aleluia, ele diz que não vos conformeis com este mundo. Nós não temos que nos conformar, mas nós temos que nos renovar, aleluia, para a glória do nome de Jesus, como diz Romanos, o apóstolo Paulo falando em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1, em nome de Jesus. Vamos ouvir a irmã Thelma ler, aleluia, louvado seja Deus, o versículo 1 e o versículo 2, Romanos 12, versículo 1 e 2. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória seja dado o nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 12. Eu peço a você que acompanhe na sua Bíblia. Louvado seja Deus. Versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o 2. E não vos conformeis com este mundo,
Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Só vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando não aceitarmos, não nos conformarmos com este mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Louvado seja Deus, ele está se deteriorando. E nós, como sal, é que devemos combatê-lo, aleluia, combater com as nossas atitudes, com os nossos testemunhos, com a nossa influência, para que eles vejam em nós, louvado seja Deus, todas as propriedades que o sal tem, que o Senhor Jesus Cristo nos comparou. Louvado seja Deus, de nós temperarmos, aleluia, como diz a palavra de Deus, aleluia, em Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, que a nossa palavra, ela tem que ser temperada com sal, louvado seja Deus, ela tem que, aleluia, mostrar o efeito, aleluia, tem que ser, aleluia, com controle, com conhecimento, aleluia, louvado seja Deus, com ousadia, louvado seja o nome de Jesus, e que faça toda a diferença. Porque se porventura, aleluia, nós deixarmos de ter todas essas propriedades, nós seremos tornados em sal insípido, que não servem para nada. Naquela época, o sal quando se tornava insípido, o sal quando se tornava sem valor, eles eram jogados, né, nas estradas, assim como hoje nós temos, né, calçamento, como nós temos asfalto. O sal que perdia suas propriedades, eles eram jogados nas estradas para que as pessoas pudessem transitar sobre eles. Então, por isso que Jesus, olhando, disse, olha, o sal, quando ele se torna insípido, para mais nada presta, mas para só ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque os homens andavam pelas estradas, de lá para cá, daqui para lá, pisando sobre aquele sal que perdeu as suas propriedades. E nós, como sal da terra, não podemos perder as propriedades do sal. Temos que dar sabor, como diz Jó, capítulo 6, verso 6. Louvado seja Deus. Temos, aleluia, que ser usado como remédio, aleluia, para aqueles que se encontram feridos, aleluia, como diz Ezequiel 16:4, aleluia, como adubo, louvado seja Deus, e também, aleluia, como tempero, louvado seja Deus, e também como aquele que preserva, aleluia, aquele que conserva, aleluia, para que não seja completamente destruído, aleluia. Agora imagina, queridos, louvado seja Deus, nós como sal da terra, né, que o sal conserva. Nós aqui no Nordeste, louvado seja Deus, comemos charque, né? E é uma carne que é conservada com sal. Ali o que conserva é o sal. Louvado seja Deus. Até hoje é usado como conservante. Louvado seja o nome de Jesus. E nós, os servos de Deus, aqui na terra, aleluia, essa terra ainda não foi destruída, aleluia, porque ainda existe sal. Aleluia, os servos de Deus, como sal da terra, têm conservado para, aleluia, ela não se deteriorar. Mas quando aconteceu o arrebatamento da igreja, aleluia, essa terra vai entrar num estado que o mundo nunca viu. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja,
porque o sal será tirado e esse mundo em uma podridão só, aleluia, entrará em deteriorização. Louvado seja Deus, mas que você possa estar fazendo a diferença para a glória do nome de Jesus. Vamos para o segundo ponto. Glória a Deus. Segundo ponto, a luz ilumina lugares em trevas. Primeiro subponto, conceito físico em metafórico. A luz procede dos corpos celestes. Ela é própria às estrelas, refletida, lua, planetas e etc., que traz claridade e, por isso, é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, lá no Salmo 104, versículo 2 e Tiago 1,17. Ela pode ser aplicada também metaforicamente a Jesus, lá em João 1, do 4 ao 6. E aplicada à palavra de Deus, como mostra o Salmo 119, versículo 105. E aos discípulos de Cristo, lá em Mateus 5,14. Louvado seja Deus. Pode ler o segundo subponto. Segundo subponto, o cristão como luz. Nas palavras de Jesus, não há dubiedades. Observe que ele não disse, vos elevais ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. João 15:8, 1 Pedro 2:12. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus. Mateus 5:16. Glória seja dada o nome de Jesus. Terceiro subponto. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Marcos 4:21 e Lucas 8:16. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Mateus 25:4. Louvado seja o nome de Jesus. Eu pedi para a irmã Thelma ler os 3 subpontos para não ficar muito extenso. Louvado seja Deus, mas a Bíblia nos mostra que Deus, ele aparece como a luz, como diz lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então aparece Deus como luz, como também diz aí em Tiago, em Salmos, que ele também é luz. O Senhor Jesus Cristo também como luz. Aleluia, o próprio Jesus, ele diz lá em João, capítulo 8, e o versículo 12, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus. Ele diz também lá em João capítulo 9, verso 5, ele diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ele também nos diz, aleluia, louvado seja Deus, lá em Mateus capítulo 5, e o verso de número 14,
ele diz: vós sois a luz do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não diz: vós sereis, talvez vocês serão. Não, ele afirma que nós somos a luz do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós temos esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando, aleluia, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a luz de Cristo, ele reflete em nós. Nós passamos a refletir a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, aleluia, o versículo de número 18. Vamos ouvir em nome de Jesus. 2 Coríntios 3, 18. Aleluia, nos fala claramente sobre isso. Como um espelho, nós refletimos a glória de Deus. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós refletimos, aleluia, de glória em glória, como na mesma imagem do nosso Senhor. Por isso que ele disse, aleluia, louvado seja Deus, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus foi assunto aos céus, aleluia, mas ele disse aí, vós sois a luz do mundo. E é muito interessante que neste mundo de treva, aleluia, de escuridão, a luz ele brilhou, como diz a Bíblia Sagrada, que, aleluia, que a luz raiou, louvado seja o nome de Jesus. Só que os homens, aleluia, que vivem em trevas, como diz João 3, capítulo 3 e o versículo de número 19, a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens, eles escolheram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras, elas eram mais. Louvado seja o nome de Jesus. A luz veio, Jesus é a luz do mundo. E ele agora, aleluia, habitando em nós, nós que não tínhamos essa luz própria, refletimos a glória de Cristo, refletimos a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que cada um de nós já pode ter a experiência de ver uma pessoa que está bem espiritualmente, buscando a presença de Deus, você olhar para a face dela e ver, aleluia, como que o rosto, louvado seja, daquela pessoa, ela fica como que estivesse brilhando, como que se tivesse uma luz, aleluia, refletindo no rosto daquela pessoa. E quando uma pessoa está mal espiritualmente, ou até mesmo afastado dos caminhos do Senhor, você olha para aquela pessoa e já não vê mais a luz. Ela está apagada, ela perde, a claridade. Louvado seja Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a luz de Deus reflete em nós. Isso é bem claro quando Moisés subiu, aleluia, e passou aquele tempo ali com Deus recebendo a lei, e quando ele desce, aleluia, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da claridade. Louvado seja o nome de Jesus. Então temos cada dia mais se aproximar de Deus para que nós possamos ser essa luz, aleluia, para esse mundo. Aí a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, no texto da leitura, que nós somos a luz e Deus, nós como luz, ninguém pega acende uma luz e coloca debaixo de uma cama, não coloca debaixo de um cesto, mas coloca no velador, que é para iluminar, aleluia, toda a casa. Louvado seja Deus. Não pode se esconder, aleluia, mas nós temos que brilhar, aleluia, para que o mundo veja em nós a diferença,
como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, aleluia, refletindo a glória de Deus. Aleluia, me vem à mente agora quando aquela mulher viu o profeta Eliseu passando, ela chega para o esposo dela e diz: olha, eu tenho observado que este homem é um homem de Deus, é um verdadeiro homem de Deus, é um grande homem de Deus. Ela vinha observando, aleluia, como ele vivia, como ele se portava, como ele agia. Louvado seja o nome de Jesus. Não é diferente nas nossas vidas. A Bíblia diz que, aleluia, uma cidade que é edificada sobre um monte, ela não pode ser escondida. De maneira nenhuma. Todo mundo vê ela. Quando chega a noite, todo mundo vai ver as luzes daquela cidade. Louvado seja o nome de Jesus. E não é diferente nas nossas vidas. Neste mundo de escuridão, neste mundo de trevas, louvado seja Deus, nós sabemos que temos que brilhar. Aleluia, utilizando a poderosa palavra de Deus também, que é luz, como diz no Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o diabo, ele está confrontando, porque o diabo, aleluia, o mundo jaz no maligno, louvado seja Deus, e ele tenta cegar o entendimento, como diz a Bíblia Sagrada. Vamos ver na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo de número 4, vamos ver o que o diabo faz, aleluia, para tentar impedir, aleluia, porque a palavra de Deus, que é luz, chegue na vida das pessoas. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. Então o diabo, ele faz isso, né? O Deus desse século, o diabo, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho, para que não resplandeça a glória de Cristo na vida das pessoas. Mas louvado seja Deus que ele nos alcançou e de maneira nenhuma poderemos perder essa propriedade de sal e de luz deste mundo. Terceiro ponto, em nome de Jesus. Discípulos que influenciam. Primeiro subponto, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que, antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. 2 Coríntios 4,16. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Glória a Deus. Pode ir. Segundo subponto, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. 1 João 1,17. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sobre sua palavra. Salmo 119, versículo 105. Terceiro e último subponto, a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro, lá em 2 Coríntios 4:7. Esse tesouro é a verdade do evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. 1 João 5,19. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria. Está lá em 2 Coríntios 5,20.
cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 24. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo, lá em Efésios 5:15, que diz: veja prudentemente como andais. Glória seja dado o nome de Jesus. Então nós, como sal e como luz, somos exemplos, temos que ser exemplo. Louvado seja Deus. Temos que fazer a diferença. E eu achei muito interessante, aleluia, quando o autor ele nos mostra que o sal, veja que ele faz a diferença, mas ele não é notado. Porque quando você faz uma comida, você coloca o sal, quando o sal se mistura com aquela comida, você não vê mais o sal, mas você sente o sabor do sal. Então, assim somos nós. Louvado seja Deus. Nós não fazemos nada para aparecer, mas para que haja uma mudança naqueles que estão ao nosso redor, naqueles que estão, aleluia, nos vendo. Louvado seja Deus, como testemunha, aleluia, como influenciando, aleluia, a sociedade, quer seja na escola, quer seja no trabalho, na universidade, aonde quer que nós formos. Não podemos perder de maneira nenhuma as propriedades do sal, aleluia, nem deixar de refletir a luz neste mundo de trevas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, verdadeiramente devemos ser exemplos para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz, aleluia, o versículo de número 16, vou pedir para que a irmã Thelma leia, do capítulo 5 de Mateus, que foi na leitura bíblica em classe. Louvado seja Deus. Olha o que diz no versículo 16. Mateus 5,16. Sim. 5,16. Louvado seja Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. Mateus, capítulo 5, e o versículo de número 16. Diz a palavra de Deus: assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós refletimos verdadeiramente e as pessoas veem, aleluia, eu acho bem interessante, porque antes que nós venhamos pregar aos ouvidos das pessoas, para que eles nos ouçam, nós pregamos aos seus olhos, porque ele nos vê. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta lida, aleluia, escrita, louvado seja Deus, aonde as pessoas veem e leem, aleluia, como? Através do nosso testemunho. Antes que nós venhamos pregar aos ouvidos das pessoas, nós estamos pregando aos olhos, porque elas têm visto como nós temos agido. Se nós pregamos aquilo que vivemos, com certeza, através das nossas obras, as pessoas glorificarão a Deus no nome de Jesus. Vamos ler a conclusão da lição. Louvado seja Deus, para a glória do nome de Jesus. Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover a verdadeira mudança. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto,
Se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Glória seja dado o nome de Jesus. Então eu quero agradecer a Deus, irmãos. Louvado seja Deus por essa aula, que ela possa ter sido, louvado seja Deus, para as vossas vidas uma bênção, que vocês possam ter aprendido. Louvado seja o nome de Jesus. E neste momento nós iremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos conceda. Não deixe, irmão, com que o diabo consiga iludir, aleluia, louvado seja Deus, a vocês, porque o sábio Salomão, escrevendo a Eclesiastes, ele diz que tudo neste mundo é vaidade. Aleluia, não deixe o diabo iludi-los e tirar de vocês, né, todas essas propriedades do sal na vida de vocês, para que vocês possam fazer a diferença, nem tirar essa luz que brilha na vida de vocês, mas que vocês possam a cada dia fazer a diferença para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, amado Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo momento que nós passamos aqui juntos, aprendendo mais um pouco sobre a tua palavra. Deus, que nós possamos a cada dia verdadeiramente ser sal deste mundo e luz também, Senhor, para que as pessoas vejam em nós a diferença, aleluia, e possam glorificar o teu nome através das nossas obras, Senhor, que possamos a cada dia influenciar este mundo e não sermos influenciados por eles, mas que possamos testemunhar da tua grandeza, que as pessoas vejam em nós a transformação necessária para que eles sintam o desejo de serem transformados também. Muito obrigado, abençoa a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada criança, a cada pessoa que participou desta aula, Senhor. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos conceda outras oportunidades para juntos podermos aprender sobre a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ó, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião.